Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Concurseja, o seu podcast para descomplicar o direito e te ajudar a passar no concurso. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante do processo civil, que mudou bastante, com o Código de 2015. Vamos falar da famosa audiência de conciliação ou mediação. Aquela etapa inicial que busca resolver o conflito de um jeito mais amigável, consensual. Nossa missão aqui é clarear as ideias sobre como essa audiência funciona para quem está começando a estudar ou até já está atuando e quer revisar os pontos-chave. Temos um material ótimo para nos guiar. Você começou muito bem. É fundamental entender essa audiência. E o primeiro ponto, assim, para deixar claro para quem está nos ouvindo, não é um bate-papo informal, tá? É um ato processual formal, previsto em lei. Ele está totalmente ligado aos princípios que o Código de 2015 trouxe com força, tipo a cooperação entre as partes, a busca por resolver o problema mais rápido, né? É uma mudança de chave em relação àquele modelo antigo, que era só esperar a sentença do juiz lá no final. O Código até faz uma distinçãozinha lá no artigo 165, né? Fala que a conciliação é mais para quando as pessoas não tinham um vínculo antes, tipo um acidente de trânsito. E a mediação seria melhor para quando as pessoas já têm uma relação que vai continuar, tipo vizinhos, família. Mas, no fundo, o objetivo das duas é o mesmo, buscar um acordo. Perfeito. Então vamos lá. Qual que é a base legal certinha? Onde a gente encontra isso na lei? E quais são os princípios que, sustentam essa audiência? Olha, a regra principal está lá no artigo 334 do Código de Processo Civil, CPC de 2015. Ele que diz que assim que o processo começa, na maioria dos casos, o juiz tem que marcar essa audiência. Por trás disso, tem ideias bem importantes, que são os princípios, né? Primeiro, a autocomposição. Que nome bonito, né? Mas é simples. É a ideia de que as próprias partes podem e devem tentar construir a solução para o problema delas. Depois, tem o princípio da cooperação, que está lá no artigo 6º do Código. Esse é demais. Ele diz que todo mundo do processo, partes, advogados, juiz, todo mundo tem que colaborar para se chegar a uma decisão justa e rápida. Não é cada um por si. Interessante essa ideia de cooperação. Sim, e tem também a oralidade, porque a conversa facilita o entendimento. E, claro, a celeridade e a economia processual. Traduzindo, fazer a coisa andar mais rápido e gastando menos tempo e dinheiro de todo mundo, inclusive do judiciário. E não dá para esquecer da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ela foi super importante para organizar toda essa política de conciliação e mediação, para treinar os conciliadores, os mediadores, deu uma estrutura para a coisa toda. Entendi. Faz todo sentido buscar essa eficiência, né? E pensando na prática mesmo, para o dia a dia de quem está envolvido num processo, quais são as grandes vantagens de fazer essa audiência? Por que o sistema incentiva tanto? As vantagens são muitas e bem concretas. A primeira, acho que a mais óbvia, é a rapidez. Se sai um acordo ali, o juiz homologa, ou seja, ele dá o ok oficial e pronto, o processo acaba naquela hora para aquelas questões. Fim. Nossa, isso já é um ganho enorme. Gigante. E com isso vem a redução de custos. Menos tempo de processo significa menos gasto com taxa judiciária, com perícia, se fosse o caso, e, claro, menos honorários de advogado no final das contas, né? Ou pelo menos um custo mais previsível. Outro ponto que eu acho fundamental é o protagonismo das partes. Quando as pessoas participam da construção da solução, a chance delas se sentirem satisfeitas com o resultado é muito maior do que quando o juiz simplesmente impõe uma decisão. Elas cumpriram o que elas mesmas combinaram. É verdade, a sensação de justiça feita pode ser maior, né? Exatamente. E tem um lado do sistema judiciário que fica menos sobrecarregado. Menos processos seguindo até o final significa que o juiz pode dar mais atenção para aqueles casos que realmente precisam de uma decisão dele. E tem mais uma coisa, a flexibilidade. Num acordo, as partes podem criar soluções que a lei às vezes não prevê. Coisas mais criativas, mais adaptadas à realidade dela, sabe? A sentença do juiz é mais quadradinha, tem que seguir a lei à risca. O acordo tem mais liberdade. O CNJ até promove a Semana Nacional da Conciliação todo ano, justamente para mostrar como isso é bom e incentivar todo mundo a tentar o acordo. Muito bom. E falando do fluxo, como isso acontece dentro do processo? O juiz simplesmente marca quem tem que ir,
Como é essa dinâmica? Tem um roteirinho básico na lei. Funciona assim: o autor entra com a ação. O juiz, ao receber essa petição inicial, se estiver tudo certo, ele já olha e, em regra, designa a data da audiência. Essa marcação tem que ser feita com uma antecedência mínima de 30 dias, para dar tempo de todo mundo se organizar, né? Aí, o passo seguinte é citar o réu. A citação é o chamado oficial para o réu vir participar do processo e se defender. Nessa citação, ele já fica sabendo da data da audiência e que ele tem que comparecer. E essa citação tem que acontecer com pelo menos 20 dias de antecedência da data da audiência. Tem esses prazos mínimos para garantir o direito de defesa e preparação. Prazos importantes para anotar, então. 30 dias de antecedência para marcar, 20 dias de antecedência para citar o réu. Isso. E hoje em dia é muito, mas muito comum mesmo que essa audiência seja feita por videoconferência. Facilitou bastante, né? Evita deslocamento, agiliza. Ah, sim, a tecnologia ajudando o processo. Com certeza. Agora, um detalhe crucial. Essa audiência, apesar de ser a regra, ela pode não acontecer. Mas só em duas situações principais lá do artigo 334. Uma é se o direito discutido não permitir acordo, como a gente já vai falar. A outra é se ambas as partes, autor e réu, disserem expressamente para o juiz, antes da data, que não tem interesse nenhum em tentar um acordo. Se só um não quiser, a audiência acontece mesmo assim. Entendi, precisa ser um não dos dois lados. Exato. E quem conduz a audiência? A regra é que seja um conciliador ou um mediador. São profissionais treinados para isso, capacitados pelos tribunais, seguindo as regras do CNJ. O papel deles é facilitar o diálogo. Eles são neutros, imparciais. Eles não julgam, não dão a solução. Eles ajudam as partes a conversar e a tentar encontrar um caminho. O juiz só conduz essa audiência em locais onde não tem conciliador ou mediador disponível, o que é mais exceção hoje em dia. E os advogados? Qual o papel deles nesse momento? Fundamental. Os advogados são obrigatórios nessa audiência, a não ser que a parte não tenha condições e seja assistida pela Defensoria Pública. Eles estão lá para orientar o cliente sobre os direitos, os riscos, as vantagens de um acordo, para ajudar a negociar os termos, para garantir que o acordo seja juridicamente correto e justo. O advogado não está lá para brigar, mas para assessorar e facilitar também. Certo. Fica claro que é um ato bem estruturado. Mas e se alguém simplesmente não aparecer? Faltar na audiência sem uma justificativa boa? Tem alguma consequência? Opa, tem sim. E não é lele, não. O Código de Processo Civil, lá no artigo 334, parágrafo 8º, é bem claro. O não comparecimento injustificado, tanto do autor quanto do réu, é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório à dignidade da justiça, isso soa sério. E a consequência prática disso é a aplicação de uma multa. Essa multa pode chegar até 2% do valor da causa, ou da vantagem econômica que se busca no processo. Esse dinheiro vai para a União ou para o Estado. 2% pode ser um valor considerável, dependendo do caso, hein? Exatamente. A ideia é mostrar que a participação é importante, que faz parte daquele dever de cooperação que a gente falou. Faltar sem motivo é atrapalhar o andamento do processo e desrespeitar o sistema. Mas, claro, tem que ter calma nessa hora. Para aplicar a multa, o juiz tem que verificar se a parte foi devidamente intimada, se ela sabia da audiência e se a ausência foi realmente injustificada. Se a pessoa teve um problema sério de saúde, um imprevisto comprovado, aí não tem multa, né? Tem que ter bom senso. A jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, costuma exigir essa prova da intimação e da falta de justificativa. Entendido. A multa existe, é uma sanção, mas precisa de uma falta injustificada e comprovada. Perfeito. Agora, você mencionou que existem casos em que a audiência não acontece mesmo. Além da situação em que as duas partes não querem, tem outras exceções. Sim, existem algumas situações específicas. A primeira grande exceção está lá no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, quando o direito em discussão não admitir autocomposição. Como assim, não admitir autocomposição? São aqueles direitos sobre os quais as partes não podem simplesmente abrir mão ou negociar livremente. Geralmente envolvem interesse público ou direitos de pessoas que precisam de uma proteção especial, sabe?
Pensa, por exemplo, numa ação de investigação de paternidade ou algumas questões de estado civil muito específicas. Interdição. São coisas que o juiz precisa decidir com base na lei. Não dá para simplesmente fazer um acordo qualquer. O Ministério Público costuma até atuar nesses casos. Ah, ok. Direitos indisponíveis, que a gente chama, né? Isso, boa. Direitos indisponíveis. A segunda exceção a gente já falou, quando as duas partes expressamente dizem que não querem a audiência. E tem também a questão de alguns procedimentos especiais. O Código de Processo Civil tem o procedimento comum, que é a regra geral, e vários procedimentos especiais para casos específicos. Por exemplo, no processo de execução, que é para cobrar uma dívida já reconhecida num título, ou no mandado de segurança, que é para proteger um direito líquido e certo contra ato de autoridade, esses ritos não prevêem essa audiência de conciliação logo de cara, como no procedimento comum. Pode até ter alguma tentativa de acordo depois, mas não essa do artigo 334 como regra inicial. Entendi. Então não é em todo o processo civil que ela vai acontecer obrigatoriamente. Não em todo. E tem mais um detalhezinho, e se tiver vários réus no processo? A audiência só não acontece se todos eles disserem que não querem o acordo junto com o autor, claro. Se tiver 10 réus e só um deles quiser tentar o acordo, a audiência tem que ser marcada. É o princípio do incentivo ao máximo, né? Faz sentido, para dar a chance, mesmo que só um queira tentar. E depois da audiência, quais são os caminhos possíveis? O que acontece em seguida? Basicamente, dois resultados podem sair dali. O melhor cenário, claro, é o acordo. Se as partes chegam a um consenso, seja sobre todo o problema ou só sobre uma parte dele, esse acordo é escrito ali na hora ou logo depois, num documento chamado Termo de Conciliação ou Termo de Mediação. Esse termo é assinado por todo mundo, partes, advogados, conciliador, mediador, e é levado para o juiz. O juiz vai verificar se está tudo certo, se não tem nada ilegal, e vai homologar esse acordo por sentença. Homologar. É tipo dar a bênção judicial. Exato. É o carimbo final do juiz dizendo: esse acordo é válido e tem força de decisão judicial. E essa sentença que homologa o acordo, ela encerra o processo naquela parte que foi acordada. É uma sentença que resolve o mérito, está lá no artigo 487 do CPC, e o mais importante, esse termo de acordo homologado vira um título executivo judicial. Lembra que eu falei disso? Sim, você mencionou. O cheque especial do acordo. Isso. É um nome bom. Significa que, se a outra parte não cumpriu o que foi combinado no acordo, você não precisa entrar com um novo processo para provar que tem direito. Você já pega esse termo homologado e entra direto com a execução, para forçar o cumprimento. É muito mais rápido e eficaz. Está lá no artigo 515 do Código. Uau, então o acordo tem força mesmo. Muita força. Agora, e se não tiver acordo? Acontece muito, né? Às vezes as posições estão muito distantes, ou uma das partes acha que tem mais chance ganhando a causa no final. Se não rolar o acordo, a audiência simplesmente termina. O conciliador ou mediador registra em ata que não houve consenso. E aí? O processo continua. E aqui tem um ponto de atenção importantíssimo para quem está advogando ou estudando para concurso. O prazo para a defesa do réu, a famosa contestação, começa a contar a partir da data dessa audiência sem acordo. Ou, se o réu tiver pedido o cancelamento da audiência e o juiz aceitou, o prazo conta a partir do protocolo desse pedido de cancelamento. É o que diz o artigo 335 do CPC. Não pode vacilar com esse prazo. Ponto crucial esse do prazo da contestação. Então, se não tem acordo, a bola volta a rolar no processo normal, começando pela defesa do réu? Exatamente. O processo segue o fluxo. Contestação, talvez réplica do autor, fase de provas e aí sim, lá na frente, a sentença do juiz. Mas veja quanto tempo e desgaste poderiam ter sido evitados com um acordo lá no começo, né? Sem dúvida. Então, para a gente ir amarrando as ideias, fica claro que essa audiência de conciliação ou mediação não é só uma formalidade, um item a mais no checklist do processo. Pelo que a gente conversou e viu no material, ela é um reflexo bem claro de uma mudança de filosofia no processo civil brasileiro, né? Uma aposta forte na comunicação, no diálogo, na colaboração para resolver os conflitos. Busca-se uma solução que seja mais eficiente, mais rápida e, quem sabe, até mais satisfatória para as próprias pessoas envolvidas, do que simplesmente esperar anos para uma decisão judicial. Perfeitamente colocada, é isso mesmo.
Essa audiência é uma ferramenta poderosa para promover o que a gente chama de cultura da paz. É valorizar a capacidade que as pessoas têm de resolver seus próprios problemas por meio do diálogo, tirar um pouco o foco só do litígio, da briga, e colocar na solução consensual, na restauração das relações, quando possível. É dar protagonismo para as partes. E isso tudo nos leva a uma reflexão final interessante, né? O código tornou a audiência a regra, quase obrigatória no início. Mas, ao mesmo tempo, ele permite que as partes, se ambas concordarem, peçam para não fazê-la. Será que esse modelo atual consegue encontrar o equilíbrio ideal entre, de um lado, incentivar de verdade o acordo, quase forçando as partes a sentar para conversar, e, do outro lado, garantir a plena autonomia da vontade delas, o direito de escolher não negociar naquele momento? É uma questão delicada, né, para a gente pensar. Uma excelente reflexão para fechar a nossa conversa de hoje. Mostra que o direito está sempre em construção, buscando o melhor caminho, né? Sempre. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento de forma tão clara. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. É sempre bom discutir esses temas. E para você que nos acompanhou, esperamos que essa análise detalhada da audiência de conciliação tenha sido útil para os seus estudos e para a sua prática. Continue ligado aqui no Concurseja, temos muitos outros conteúdos para te ajudar a entender o direito e a conquistar sua aprovação. Não deixe de conferir nossos outros episódios e cursos lá no canal. Um grande abraço e até a próxima!